Ok, agora vamos usar logo, fazer numa tirada só 3 exemplos. Eu vou escrever aqui 3 propostas de transformação. E a pergunta é, essas transformações na temperatura de 298 Kelvin são transformações espontâneas ou não? Sistemas abertos ou fechados, temperatura e pressão constante. A pressão é 1 atm sempre, a gente não vai usar nenhum exemplo de uma pressão diferente de 1 atm. A nossa temperatura ela vai variar num caso ou do outro, mas no sistema, na transformação em si, ela é espontânea. Então, observa, deixa eu escrever aqui, já comecei muito complicado, vamos lá, vamos devagar. Primeiro exemplo de proposta de transformação. CH4, gasoso, mais 2, oxigênio, gasoso, nano. CO2, gasoso, mais 2, H2O. Isso aqui é uma proposta de transformação. Uma substância gasosa, 1 mol, ou uma molécula, né, nesse caso representado assim, é uma questão de proporção. 1 mol dessa substância gasosa, CH4, 1 carbono e 4 hidrogênios. 1 carbono e 4 hidrogênios, no estado gasoso. Calma aí que está passando um caminhão de som. Ok. Metano. O nome dessa substância. Carbono grudado com 4 hidrogênios. Estado de agregação gasoso. Reagindo com outra substância gasosa, oxigênio. Para cada molécula de metano, 2 moléculas de oxigênio são necessárias. Para que a transformação ocorra, e onde existia metano e oxigênio, passa a existir dióxido de carbono, esse aqui é o gás carbônico no estado gasoso também, e 2 moléculas de água no estado líquido. Então, essa proposta de transformação que eu escrevi aqui, a gente chama a oxidação completa do metano, ou a combustão do metano, ou ainda a queima do gás metano. O sistema era composto por metano e oxigênio. Esse aqui era o estado inicial, o estado 1, os reagentes, porque agora sim se trata de uma reação química. Muda o padrão de interação covalente. Esse aqui é o estado inicial, o sistema deixa de ser composto por isso e passa a ser composto por CO2 e água. Isso aqui é o sistema, é a composição do sistema no estado final, no estado 2. Passou a ser composto por produto. Então essa aqui é a proposta de transformação número 1. Metano mais oxigênio, dando CO2 e água. Segunda proposta de transformação, muito semelhante. Gás hidrogênio mais gás oxigênio, dando água no estado líquido. Essa proposta de transformação é o sistema composto por hidrogênio e oxigênio se transformando num sistema composto por água. Então agora a proposta de transformação é a combustão do hidrogênio, é a queima do hidrogênio, é a oxidação completa do hidrogênio. Hidrogênio mais oxigênio dando água. A terceira proposta de transformação é NO2 gasoso, formando uma molécula que é a condensação dessas 2 moléculas do NO2. Aqui também, no estado gasoso. Então essa reação aqui, essa proposta de transformação, também é uma reação química, uma molécula, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, 1 átomo de nitrogênio, 2 de oxigênio. Essa molécula se condensa com outro igual e forma agora uma molécula com 6 átomos, 2 de nitrogênio e 4 de oxigênio. Então essa proposta é uma proposta espontânea. Essa proposta é uma proposta espontânea. Essa é espontânea. Qual é a temperatura dessas propostas? Primeira informação que vocês precisam. Temperatura. Temperatura vai ser 298 Kelvin nos 3 casos. 298 Kelvin nos 3 casos. Então são 3 sistemas que se propõem transformar numa temperatura que não muda. É inicial igual a final. Igual a 298 Kelvin. Então a temperatura não muda nos 3 casos e é, nos 3 casos, igual a 298 Kelvin. As outras informações que vocês precisam, qual é o ΔH da primeira, qual o ΔH da segunda, qual o ΔH da terceira. Da primeira, o ΔH é menos 890,3 kJ por mol. Para cada mol de metano que reage com oxigênio e vira CO2, a entalpia do sistema, se essa transformação for espontânea, se essa transformação ocorrer, para cada mol de metano que reage com oxigênio e vira CO2, a entalpia do sistema cai em 890.300 joules. O ΔH é menos 890.300 joules por mol. O ΔH é menos 890,3 kJ por mol. Um ΔH negativo de menos 890.300 mostra que se essa transformação for espontânea, se isso eu só vou conseguir responder quando eu chegar no sinal do ΔG, mas um ΔH de menos 890.300 diz que se ela for espontânea, a entalpia de fato cai muito, 890.300 joules. Para cada mol de metano que vira CO2. O ΔH da segunda, menos 285,83 kJ por mol. Também
Se essa proposta de transformação for espontânea, se essa transformação ocorrer, a entalpia do sistema vai cair em 285.830 joules para cada mol de hidrogênio que reage com oxigênio virando água. E o terceiro, o ΔH, é menos 28,56 kJ por mol. Então é um ΔH comparativamente aos outros dois muito menor. A variação de entalpia associada a essa proposta de transformação, se essa proposta de transformação ocorrer for espontânea, a entalpia do sistema vai cair em 28.560 joules para cada mol de NO2 que vira N2O4. Tá certo? O que a gente pode falar dessas três propostas? Olhando apenas para o sinal do ΔH. ΔH negativo, ΔH negativo, ΔH negativo. Essas três propostas de transformação são propostas exotérmicas. ΔH negativo caracteriza uma transformação chamada comumente de exotérmica. Não dá para saber se é espontânea ou não, se é endergônica ou não, se é exergônica ou não. Dá para dizer que ela é exotérmica, ΔH negativo. Agora, qual é a variação de ΔS dessas três propostas de transformação? ΔS na primeira é menos 242 joules por Kelvin mol. ΔS da segunda é menos 163 163,5 kilo. Ops. Menos 63,5 joules por Kelvin mol. E o ΔS da terceira é igual menos 87,85 joules por Kelvin mol. Então eu tenho temperatura, variação de entalpia, variação de entropia para a primeira. Tenho temperatura, variação de entalpia, variação de entropia para a segunda proposta. E tenho temperatura, variação de entalpia, variação de entropia para a terceira proposta. Tenho todas as informações que me permitem calcular para cada uma dessas propostas de transformação. Eu tenho todas as informações que me permitem usar a fórmula ΔG igual a ΔH menos T multiplicado por ΔS. Ok? Vou fazer a primeira. E vocês façam sozinhos as outras duas. Então só vou resolver a primeira. ΔG é igual a ΔH da primeira, menos 890.300. Menos 890.300 joules por mol. Temperatura, menos, que é o sinal da equação. Então esse sinal negativo aqui é esse sinal negativo da própria equação. Temperatura é sempre positiva, 298 Kelvin. 8 Kelvin vezes variação de entropia, menos 242 joules por Kelvin mol. Vou colocar aqui embaixo. Menos 242 joules por Kelvin mol. Corto esse Kelvin, sobra joule por mol. Esse sinal negativo da fórmula cancela com esse sinal negativo da variação de entropia e fica um sinal positivo. Vou escrever de novo. ΔG igual menos 890.300. Não vou mais escrever a unidade não, tá bom? Mais 298 que multiplica 242. Qual é esse resultado? Se eu tiver feito as contas certo, ΔG igual a menos 818.200, menos 818,2 kJ por mol. Essa aqui é a variação de energia livre associada à combustão do gás metano, produzindo CO2 gasoso e água líquida a temperatura de 298. Então, por que o sinal dessa proposta de transformação, o sinal do ΔG é negativo, o sinal é menos, ΔG é um número negativo, significa que essa proposta de transformação é uma proposta exergônica, espontânea, permitida, possível, ocorre. Porque o ΔG dessa proposta de transformação é negativo, eu posso garantir que ela é exergônica. E eu cheguei nesse sinal e no valor porque eu tinha temperatura, variação de entalpia, variação de entropia. Essa primeira proposta é uma proposta exergônica. ΔG menos 818,2 kJ por mol. Então eu gostaria que vocês da mesma maneira resolvessem o exemplo 2 e o exemplo 3. Óbvio, pessoal, que esse é um problema de prova. Na prova, tenham certeza absoluta, total e completa, que vocês vão encontrar um problema de qual é o ΔG de uma transformação, se a temperatura é tanto,
o ΔH é tanto e o ΔS é tanto. Então vocês têm que treinar. Busquem na internet outros exemplos. Transformações, não interessa o tipo. Busquem transformações onde já se conhece, onde já se previu que o ΔS é tanto, o ΔH é tanto, já se mediu. Será que essa proposta de transformação numa certa temperatura é espontânea ou não? Calculem o ΔG.